Bom, vamos lá então. Bom dia a todos, pessoal que está chegando agora. Tem um recadinho do tio Gilbert para vocês. Todo mundo já foi na plataforma responder aquele questionário, os responsáveis de vocês já foram na plataforma responder o questionário? Sim. Já? Já. Quem ainda não foi, então, pede para o responsável decidir o mais rápido possível sobre aquela perguntinha das aulas presenciais e online, para a escola começar a se organizar, tá bom? Ainda não tem nada definido, mas a gente precisa ir se organizando, tá bom? Então, quem ainda não conseguiu, o responsável que não conseguiu ainda decidir, por favor, cobrem ao papai, à mamãe, ao responsável que for, para dar lá a resposta na plataforma, tá bom? Bom, fiz para vocês, como eu havia combinado, aquela listinha com todas as fórmulas que a gente já trabalhou, tá, até agora. Então, foram 10 fórmulas, eu contei todas elas, que a gente já viu, já temos 10. Então, eu fiz uma listinha e vou passar para vocês copiarem. Dessas 10 que a gente estudou, 5 vão estar na prova do terceiro bimestre, tá? Então, eu fiz a prova de vocês ontem, e de todas essas fórmulas que a gente já estudou, 5 delas são fórmulas que a gente viu agora no terceiro bimestre. Então, vão cair na avaliação do terceiro bimestre, tá? Essa avaliação, vocês já vão receber a data, se eu não me engano, o tio Gilbert já postou na plataforma hoje, então já tem lá na plataforma um calendário. Já postou, Aline, eu vi. Então, anotem direitinho para vocês se organizarem, tá? Para estudar direitinho. E aí, dessa vez, a avaliação vai ser pela plataforma, tá? Igual a gente estava fazendo anteriormente, logo no início das aulas, né? Online. 10 questões objetivas, então vocês vão marcar a resposta correta. Só tem uma resposta correta, vocês vão marcar a resposta correta, tá? Então, quem não viu ainda, quando terminar a aula, dá uma entrada lá na plataforma para anotar esse calendário. Bom, com relação ao simulado que vocês fizeram da FTD, a gente vai receber para corrigir, né? E nós vamos pontuar, atribuir pontos àquelas questões. Só que eu vou precisar complementar o ponto daquele simulado, porque no simulado, na parte de ciências, não tinham 10 questões, tá? Então, eu vou precisar complementar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou passar um trabalho para vocês fazerem e me mandarem por e-mail, tá? Daí eu vou utilizar como complemento daquela nota do simulado. E, automaticamente, acredito eu, que deva ajudar também a vocês. Quem não foi muito bem no simulado, com o trabalho eu vou poder ajudar, tá? Eu vou, daqui a pouquinho, passar o trabalho para vocês. Vamos primeiro começar corrigindo o dever de casa. Deixa eu só permitir aqui a entrada de alguns alunos que ainda estão entrando. Ficou para casa a página 216, tá? Então, nós vamos começar corrigindo por ela. Aí, daqui a pouco, eu vou passar para vocês as fórmulas, a listinha das fórmulas que a gente já viu, e vou passar também as que vocês vão estudar para a prova. As 10 que a gente já
aprendeu, 5 vão estar nessa avaliação da plataforma do terceiro bimestre. Já vou dizer quais são elas. Página 216, então, para a gente corrigir. Bom, essa página 16 era referente à parte de plano inclinado, alavanca e roldanas, né? Vimos que todos esses três, tanto o plano inclinado quanto a alavanca e a roldana, são máquinas simples que vão facilitar o trabalho humano. Então, vai utilizar uma força bem menor do que a força que o ser humano gastaria se não tivesse uma máquina simples como essas, tá? Então, lá na página 216, o pessoal que está chegando agora, correção da página 216. Que ficou para casa. Número 1, ó, escreva qual máquina simples os elementos mostrados nas fotografias representam. Então, aí nós temos 5 figuras e nós temos que classificar essas figuras. Se é um tipo de alavanca, se é um tipo de roldana ou se é um plano inclinado, tá? Rian, quer falar alguma coisa, Rian? Nossa, queria. Eu sei que eu podia falar a resposta, mas deixa pra lá. Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Nessa primeira figura aí, essa figura ela é chamada de pé de cabra. O que vocês colocaram? É uma alavanca. Isso, muito bem. Isso, uma alavanca. Muito bem. Aí, do lado, ó, a gente tem uma pedra, temos uma barra de ferro e temos um ponto de apoio. Que tipo de máquina simples é isso? Alavanca. Alavanca também, muito bem. Aí, do lado, ó, nós temos aí só um pedaço, né, mostrando um pedaço de um guindaste, não está ele todo. Roldana. Que tipo de... Isso, roldanas, muito bem. Essa roldana aí, é uma roldana fixa ou uma roldana móvel? Móvel. Móvel, porque ela só está presa pelos cabos de aço, ela não tem nenhuma presilha prendendo ela em uma superfície, tá? Toda vez que tiver uma roldana presa ou por um cabo de aço ou por uma corda, né, por algum material assim, só por isso a gente vai classificar como roldana móvel. Depois a gente tem aí uma rampinha. Plano inclinado. Isso, plano inclinado, muito bem. E depois a gente tem 2 chaves de fenda. Alavanca. Alavanca, muito bem. Então, ó, nós tivemos 3 alavancas, que foi o pé de cabra, a barra de ferro e a chave de fenda. Nessa rampa, nós tivemos o plano inclinado e no guindaste as roldanas, tá? No caso aí, uma só, né? Uma roldana móvel, tá? Aí no número 2, assinale as afirmativas a seguir com V para verdadeiras e F para as falsas. E reescreva as sentenças incorretas no caderno. Mas não precisava escrever no caderno não, porque dá para escrever aí, tá? Vamos lá. Em uma alavanca, quanto maior o braço de potência em relação ao braço de resistência, menor é a intensidade da força potente necessária. Verdadeiro ou falso? F. Eu botei F. Só questão que se você colocar mais força que a resistência, ela vai dobrar. Certo? Você colocou F? É. Não. Eu coloquei verdadeiro. É verdadeiro. Se você coloca mais força numa barra de ferro do que ela tem na resistência, ela vai dobrar. Logo, ela vai perder a utilidade de uma alavanca.
Não, não. Mas se a Não, alavanca não. tiver de potência, Mas tá falando que Ó, em relação à pensa. potência, à resistência. Então, pensa nessa pedra aí, ó, com a barra e o ponto de apoio. Você Tá. consegue danificar isso aí? Depende. Se a pessoa aplicar mais força, ou vai levantar a pedra, ou a barra de ferro não vai conseguir levantar e vai dobrar, por causa da força que foi aplicada sobre ela. São Não. duas, são duas chances. Mas aí, se acontece isso, a sua alavanca, ela é uma alavanca não adequada a esse tipo de peso que você está se referindo. Igual eu falei para vocês na semana retrasada, né? Da régua. Eu até mostrei a régua que eu estava. Que se a gente fizesse um ponto de apoio aqui com essa régua, como essa régua ela é flexível, né? Eu não conseguiria levantar nenhuma borracha com essa régua. Por quê? Porque essa barra aqui, que seria uma barra, seria inadequada para o tipo de trabalho que eu queria exercer. Então, teria que ser uma régua rígida, durinha, tá? Então, primeiro, antes da gente fazer o processo de alavanca, a gente tem que ver, observar se o nosso material, o que a gente quer utilizar, se é adequado ou não. Se ele for adequado, aí sim a gente vai ver com relação ao braço de potência e o braço de resistência, tá? Primeiro a gente vai observar sempre o material. Se eu usar isso aqui, não vou conseguir levantar nada. É mole, nem com um ponto de apoio aqui embaixo eu consigo levantar, tá? Primeiro a gente vai analisar o material, por isso que é verdadeiro, ó. Agora, se eu usar essa régua aqui é rígida, ó, ela é durinha. Aí sim, se eu colocar um ponto de apoio aqui, eu consigo levantar algum objeto que esteja aqui na ponta, tá? Na segunda, as máquinas simples não ampliam a intensidade da força aplicada nos corpos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Ampliam, ela coloca Ver- força. Verdadeiro, Rian. Olha só, as máquinas simples não ampliam a intensidade da força aplicada. Sei lá, não entendi. Não ampliam, Eu não conheço direito o não significado da palavra facilitam. ampliam. Ah, ampliam é facilitar? É, Eu não conhecia o significado da palavra. ampliam é facilitar. Você está tendo, com uma máquina simples, um auxílio, uma ajuda, tá? Esse ampliar aí significa uma ajuda, um auxílio de que você está economizando a sua força. Só que eles colocaram um não aí na frente. A máquina simples não amplia a intensidade da força, tá? Então é falso. A gente vai ter que reescrever essa frase toda, só que sem esse não aí da frente. Vou colocar lá no chat as respostas para o pessoal que está chegando agora. Correção, página 216, o pessoal que está chegando agora. Aí o número 1, nós classificamos o pé de cabra como alavanca. Depois a pedra com a barra de ferro também como alavanca. Depois o guindaste como roldanas. A rampa como plano inclinado. E a chave de fenda como alavanca também.
Aí no número 2, a primeira foi verdadeira e a segunda foi falsa. Aí essa falsa a gente tem que corrigir. As máquinas simples, é só tirar o não. Ampliam a intensidade da força aplicada. Pronto, está lá no chat. Aí na terceira, é mais fácil levantar verticalmente um corpo do que empurrá-lo por meio de um plano inclinado para colocá-lo a uma altura X. Então, vamos lá. Pode, Tayana, pode riscar o não. No meu, eu fiz isso, eu fiz um xizinho no não. Para não ter que copiar tudo de novo, eu fiz um X no não. Agora, quando for uma palavrinha assim, né? Só uma palavrinha dá para a gente fazer isso. Agora, quando mudar a frase toda, a gente vai ter que reescrever. Ó, então vamos lá. Antes de vocês responderem, vamos pensar, ó. Eu tenho aqui um objeto, tá? Um copo com água. É mais fácil eu levantar verticalmente, ó, fazer isso aqui, para chegar até essa altura aqui, ou é mais fácil eu colocar ele numa rampinha para subir e chegar até a altura que eu quero? O que é mais fácil? Eu levantar verticalmente ou eu empurrar? Levantar verticalmente. Eu levantar verticalmente. Na minha opinião, é levantar normalmente o copo. Pela questão que se for numa rampa inclinada, você normalmente vai colocar uma coisa que tem rodinha. Logo, essa coisa que tem rodinha, ela vai poder ter a chance de você cair e se machucar feio. Que é uma rampa. Então, eu vou dar outro exemplo. A gente tem uma caixa super pesada, tá? O copo não valeu como exemplo, não. Esquece o exemplo do copo. Eu tenho uma caixa super pesada. O que é mais fácil? Eu pegar essa caixa, levantar verticalmente, ou eu empurrar ela numa rampinha? Empurrar, óbvio. Ô, Aline, agora que eu vi que não é copo, é corpo, eu tinha lido copo, por isso que eu falei levantar. Não, eu que dei o exemplo do copo, porque eu estou com um copo aqui na minha frente, mas aí, o que vocês levaram em consideração? Esse copo aqui, que é um corpo, né, um objeto, tem um peso, uma massa relativamente baixa, vamos dizer assim. Então, eu pedi para cancelar o copo e pensar numa caixa bem pesada. O que é mais fácil? A gente levantar essa caixa verticalmente ou empurrar ela com a ajuda de uma rampinha? Empurrar. Empurrar, certo? Então, olha o que está falando aí. É mais fácil levantar verticalmente um corpo do que empurrá-lo por meio de um plano inclinado para colocá-lo a uma determinada altura? Falso, certo? Então, vamos colocar aí. Falso. Aí, esse, a gente não vai conseguir riscar isso aí. Vai ter que reescrever mesmo. É mais fácil empurrar um corpo. Aline, não pode colocar assim também, não? É mais difícil levantar verticalmente, né? Pode ser? Pode ser. Beleza. Nem pensei nisso, pode ser sim. Mas essa inclinação aí, ela tá pra cima ou pra baixo? Tanto faz, ou para cima ou para baixo, tanto faz, mas geralmente geralmente acontece mais de baixo para cima do que de cima para baixo.
mas tanto faz. Por exemplo, lá no Shopping São Gonçalo, naquela rampa ali perto do Extra, né? A gente tem ali uma rampa de baixo para cima e uma de cima para baixo, só que aquela rampa ali é uma rampa rolante, né? Ainda facilita mais ainda o trabalho, porque tem um motor que funciona ali, que a gente não precisa nem caminhar sobre a rampa, né? A gente fica paradinho e ela sobe com a gente sozinho. Então, pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo. Ali no shopping tem os dois exemplos. A gente pode utilizar os dois também, mesmo não sendo uma rampa rolante, sendo uma rampa comum. Vamos dar o exemplo daquela rampa de deficiente físico, de cadeirante, da calçada. Ali você pode tanto descer quanto subir, tá? Então, depende. Se você estiver descendo com a cadeira de roda por ali, você está facilitando um trabalho, né? Então, aquela máquina simples ali, que é um plano inclinado, está facilitando a descida da cadeira. Quando você sobe, a mesma coisa. Você está subindo da rua para a calçada, esse plano inclinado também está facilitando essa sua subida. Então, independe, se está subindo ou se está descendo, os dois, o objetivo é facilitar, é diminuir a força aplicada. Se A não rampa tivesse a do rampa, ônibus é mais fácil ainda, né, Aline? Que levanta sozinho. isso, porque a rampa do ônibus também tem um motor, é mais ou menos igual à rampa do shopping, tá? Quando se tem um motor, aí mais facilidade tem, tá? Mas mesmo sem o motor, a gente consegue perceber que tem uma certa facilidade. Se a gente tivesse que descer com a cadeira de roda pelo meio-fio, ficaria muito mais difícil. A gente iria ter que segurar a roda da cadeira de rodas com muito mais força para você não virar com a cadeira. E tendo a rampa, o plano inclinado já fica mais fácil, tá? Um corpo por meio de um plano inclinado do que levantá-lo verticalmente. Pronto. E por último, com uma roldana móvel, a intensidade da força potente vale a metade da intensidade da força resistente. O que vocês colocaram nessa? Verdadeiro. Bom, então corrigimos aí o nosso dever de casa. Bom, então agora, como prometido, peguem o caderno de vocês para vocês anotarem as fórmulas que a gente já estudou. E aí depois eu vou mostrar as que vão cair nessa avaliação do terceiro bimestre. O que eu fiz, então? Eu voltei, né? Peguei todos os 3 módulos, desde o módulo 1, e fui verificando todas as fórmulas que a gente já estudou, tá? Aí montei uma listinha para vocês. Vocês guardem essa listinha, e aí, a partir de agora, só vão acrescentando as fórmulas novas, tá? Que aí, quando chegar no final do ano, no simulado do final do ano, vocês já têm a lista completinha, tá? Então, ó, em química, vê se dá para observar aí. Em química, nós só vimos uma fórmula, que é a fórmula da densidade. Em química, só tem uma. Levanta um pouquinho a folha, Aline. Só um pouquinho. Levantar, assim.
Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá bom, tá bom. Em química, nós só vimos uma fórmula, a fórmula da densidade, que é D igual a M dividido por V. Bom dia, Aline. Oi, bom dia. Deixa eu te interromper um minutinho, posso? Pode sim. Daqui a pouco a gente volta, gente. Eu mostro o papelzinho de novo. Bom Pode dia, falar, Beth. 91. Bom dia, turma. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Nossa, cada vozeirão, bom dia, bom dia. Queridos, como vocês estão crescendo, meu Deus. Estou passando aqui para dar 2 recadinhos para vocês. Que ainda tem uns 4 alunos dessa turma que não entregaram o cartão resposta do simulado, hein? Simulado vale nota como teste. Tem alguém aí na turma que não entregou, que esteja presente? Fala comigo. Eu vou entregar hoje, Pet. Eu quem? Eu, Arthur. Esse vozeirão, Arthur. Vai entregar hoje, né? Vou. Maria Eduarda Perestrelo está na aula? Não. Tá, ela colocou Ela no escreveu chat. no chat. Vai No chat. entregar hoje também. Você também tem que levar, Perestrelo. E Natan, tá na aula? Ô, professora, Tá, eu não também. tenho o livro, não. Eu tenho que pegar Que livro, Natan? o livro, pô. O livro. Esse livro aí. Hoje, Tô livro, falando, no caso. Natan, tô falando do cartão resposta do simulado. Então, né? O simulado lá da editora lá do livro. Isso. Você não pegou ainda o simulado, não? Venho junto com o boletim. Mano. Peguei não. Vou falar com meu Então, pai aqui, então. Vai tem que pegar. pegar lá para ontem, Natan, o seu e da sua irmã, para vocês fazerem e entregar o mais tardar até amanhã. Tá bom? Tá bom. Fala aqui com meu pai. Beleza. Outra coisa que eu quero lembrar vocês também, hoje, às 16h30, é a reunião de pais online da turma de vocês. Eu queria que vocês lembrassem os responsáveis de vocês, tá? Já coloquei lá no grupo, já coloquei o link. Tá bom? Beleza. Obrigada, gente. Valeu. Obrigada, Tchau. Aline. Tchau. Nada, Beth. Tchau. Claro. Bom, vamos voltar lá então. Vê se tá bom essa posição. Só quanto é que falou? Vê aí. A sua tela tá branca pra mim. Faz o seguinte, então. Vê se você consegue fixar só na minha tela. Aumentar ela. Já tá E fixado. ver se aparece para você. Só quando eu clico no chat e clico, tipo, pra escrever, assim. Aí aparece a letrinha e dá pra ver. Só que é pequeno. É, porque eu não tenho como escrever tudo no chat. Eu até pensei de colocar no chat. Acho que dessa forma... Porque tem coisinha que não tem no chat. Aí eu não tenho como escrever, entendeu? Como é que eu vou colocar esse delta S no chat? Não tem como. Por isso que eu não tenho como lado S, escrever. Vou colocar, calma aí, deixa eu ver. Cadê? Alguém tira print e coloca no grupo, por favor. Tá dando para ver a fórmula do deslocamento também? Yes. Não tem, não. Não tá dando para ver nada, Iago? É só pra Iago. Pra mim tá conseguindo ver. Tenta clicar naquela... Tenta naquele sair da aula e auxílio. voltar. Ou então fixar a minha tela. Nossa, que estranho. Às vezes ele sem querer deve ter dado zoom. Quer que eu dite, então?
Não, pô, o meu também ficou assim, só que quando Pera aí, você vai no Aline. chat e clica pra escrever, aparece. Tá, tô Fica pequeno, esperando. mas aparece. Aí, ô Helena, acho que eu consegui colocar aí essa do deslocamento. Você queria o sinal do Deslocamento. Delta? Deslocamento. Colocar o delta também, assim, Eu ó. coloquei o sinal do Delta lá no chat. Eu não já tenho. O deslocamento a gente pode chamar de deslocamento ou de espaço. Como é que vocês colocaram esse triângulozinho aí no chat? Ah, tem. Invadimos a NASA, aí pegamos o... Tá de graça. São todos poderes Illuminati. Ô, Aline, vê se você consegue pegar o que alguém mandou aí e tenta copiar e colar pra você ficar só dando Eu só coisa botei pra fazer as fórmulas. Só Ô, bota Aline. só bota F minúsculo. Aline, na fórmula do deslocamento e do espaço, é SF menos SI, é isso? Cara, Isso. eu não É tô porque se eu colocar no meu chat, eu vou sumir aqui da minha tela, eu não consigo ver a Beleza, minha beleza. folha com vocês. Entendeu? Vamos lá, então. Ó. Densidade é igual a D igual a M dividido por V. Essa todo mundo conseguiu fazer? perdido. Aí depois a do deslocamento, que pode ser chamada de deslocamento ou de espaço. Delta S igual a SF, que é deslocamento final, menos SI, que é o deslocamento inicial. Não precisa editar mais não, já tá lá no grupo já. Já tá? Então vamos para a próxima. Agora é do tempo, da velocidade média e da aceleração. Esse está dando para Alguém ver. tira print e posta, por favor. Fórmula do tempo, ó. Delta T igual a TF menos TI. Tempo final Até tentar menos tirar print, tempo mas tá inicial. borrado. Vocês já têm isso, é só para vocês Pô, aí, Rafael, terem é pra uma copiar? noção. Ah, não, mano. Só para vocês terem uma noção do que a gente já estudou. Velocidade média, Vm igual a delta S sobre delta T. E a aceleração média, delta V dividido por delta T. Até aqui, essas fórmulas foram do primeiro e do segundo bimestre, tá? Essas só vão cair no simulado 2, não vão cair na prova agora. Aline, eu vi hoje de manhã lá no, Posso trocar? na plataforma. Não, peraí, Acho que é deixa um aí. simulado. Uma prova que Deismar botou, ela botou até as datas e as matérias. Isso. É essa prova que a gente vai fazer agora. Presencial, que a gente vai ter que pegar de novo ou vai ser Vai online? ser na plataforma. Vai ser igual no Vai começo? ser na plataforma. Vão ser 10 questões de igual no começo, é. Vão ser 10 questões de múltipla escolha, com 4 opções cada questão, e apenas uma resposta correta. Eu fiz a de vocês ontem. Por isso que eu fiz essa listinha aqui, que eu quero mostrar para vocês quais são as fórmulas que vão cair nessa prova. Fez com carinho, né, professor? Até aqui não vai. Até professor, a Iago está perguntando se vai ser na plataforma, né? Era na plataforma, não é isso, professor? Vai. Viu? Então, Iago, na plataforma. Isso. Aline, volta aí Já rapidinho, porque eu está fiquei lá tirando na print, aí eu não consegui copiar. Volta aí, Aline. Tá É voltando só de a volta. última que eu preciso. Já está lá na plataforma o calendário, tá? Dessas avaliações que vocês vão fazer diretamente na plataforma. Quando chegar o dia, vocês vão abrir a plataforma, vão clicar lá na matéria, vai ficar a prova lá, e vão responder, vão marcar a opção correta e vão enviar. Tá?
Aí tio Gilbert já colocou hoje na plataforma esse calendário, com a data de cada disciplina, de cada matéria. Professora, a Eva está perguntando se, tipo assim, se as aulas voltarem presenciais e se tiver essa prova, quem tiver presencial vai ter que fazer o pulo online ou vai ter para quem está online vai ter para quem está presencial? Não, aí vai ser igual para todo mundo. É online, vai ser online, tá? Igual para todo mundo. Mesmo estando a gente lá na escola, presencial, a prova vai ser online. Alex Tá? colocou no chat também. A forma. Eu já acabei de Posso copiar, colocar? hein? Tá. Então, agora, ó, essa última merda, né? Por favor, você pode voltar rapidinho. são as 5 fórmulas, aquelas 5 ali, nós vimos no primeiro e no segundo bimestre. Então, só vai cair no simulado 2, que é o do final do ano. Agora, essas 5 aqui, nós vimos agora, tá? No módulo 3. Então, essas 5 eu preciso que vocês estudem para essa avaliação de agora, tá? Que é essa avaliação que vai ser na plataforma. Vê se está dando para ver aí. Ô, Aline, você pode voltar lá, por favor? É que eu não consegui pegar tudo, só consegui pegar a primeira parte. Caetano, depois eu tiro Tá foto. no grupo, eu acho. Tá no grupo. Estão tudo botando lá. Ah, tava aí. É. Levanta um pouquinho, Então, a Aline. primeira... Oi? Levanta um pouquinho a folha, por favor. Tá bom? Isso, tá bom. A primeira O fórmula bagulho que a tá gente branco. viu então, foi da força. Força no mesmo sentido, a gente vai usar a adição. E força em sentido contrário ou oposto, nós vamos usar a subtração. É a mesma fórmula, só vai mudar o sinal. Tá? Depois a gente viu a fórmula do peso, que é P igual... Professora, para mim a sua câmera está desligada. Tá desligada? Para mim tá. Acontece Ah, isso. não. Você tem que Aí eu parar de desliguei, voltei, fixar, aí melhorou. tem que parar de fixar. Pera aí, eu vou sair e voltar. Vou sair e vou voltar para ver se melhora. Tá bom. Às vezes acontece também, só que aí eu não preciso sair, não, volta sozinho. Coisas da internet. P, fórmula do peso. P igual a massa, né, que é o M, multiplicado pela gravidade. Aí, nesse, ou vai aparecer lá no probleminha a gravidade, ou então vocês vão ter que pesquisar a gravidade naquela tabelinha que eu passei para vocês, com o nome dos planetas e a gravidade de cada planeta. Tá? Aí, depois, a fórmula do trabalho e da potência que a gente viu semana passada. Essas são as 5 que vocês vão precisar. Aline, no trabalho, primeira letra é um T? Não, não é um T, não. Uma letrinha grega que significa tal. A perninha, a perninha, em vez de ser virada para frente, ela é virada para trás. Deixa eu ver aqui onde está. Aqui, essa perninha é virada para trás. Tá? Agora Não segura T, rapidinho não. aí, Eline. Muitos alunos confundem essa letrinha com um T, mas não é um T. Se fosse o T, a perninha ia ser virada para frente. Ela é virada para trás. É uma letra do alfabeto grego. Aí, virar um pouquinho mais pro lado. Aí, Pra cá. Aí, tá bom. Oi, Aline. Quando terminarem, me avisa.
Nessa avaliação que vocês vão fazer agora, do terceiro bimestre, que vai ser na plataforma, cuidado nas respostas, tá? Nas opções de resposta. Só tem uma resposta correta em cada questão. Porém, vocês vão ter que prestar atenção, quando for um probleminha, com relação na unidade de medida. Vai ter lá o número da resposta e pode ter mais de uma unidade de medida. Então, por exemplo, no trabalho, a unidade de medida do trabalho é o joule, que é a letrinha J. Aí vamos dizer que num probleminha de 40 joules. Aí vai ter lá nas opções 40 joules, 40 newtons, 40 watts. E aí vocês vão ter que saber qual é a unidade de medida da fórmula que vocês estão calculando, tá? Então tem que prestar atenção nisso também, para não errar de bobeira. Fez a continha, achou o resultado? Vai procurar o resultado e depois vai procurar a unidade de medida também relacionada àquela fórmula. Que às vezes pode ter um monte de 40 lá na opção, mas com as unidades de medidas trocadas. Então, tem que prestar atenção. Posso tirar? Pode. Aline, acabou para eu poder tirar foto e botar no grupo? Sim, acabou. São essas, tá? Até agora estudamos essas. E a gente só vai precisar estudar, por enquanto, para essa avaliação, essas últimas, tá? Dessa última folhinha, que são essas 5 últimas que a gente viu. Ok? Agora eu vou escrever no chat para vocês o trabalho, o que vocês vão fazer. O trabalho já é para completar a nota desse simulado que vocês entregaram, da FTD, tá? Eu vou pegar a nota que vocês tiraram no simulado da FTD e vou somar com essa nota desse trabalho que eu vou passar agora, tá? Vou juntar as duas notas. E a prova, no caso, seria essa avaliação que vocês ainda vão fazer pela plataforma, tá? O meu simulado tinham 5 questões, não tinham? Na parte de ciências. Acho que Eram sim. as 5 últimas questões, não era? Da 30 a 35, eu acho. Acho que eram 10. Acho que eram 10 também. Acho que eram 10 10 de ou 7. ciência? Não, Eu ciências vou era pouco. Não era pouca, não. Eu acho que são 5. Não lembro. Eu vou conferir aqui. Aí, conclusão. Se forem 5, tá valendo 5 pontos. E o trabalho tá valendo 5. Tá? Que nota, Júlia, que postou do simulado? Isso deve ter. Não, a Já gente ainda nem corrigiram? corrigiu. Ah, tá. Não, porque tem gente que ainda nem entregou, os professores ainda não foram nem lá. Você viu, tia Beth entrando aí na aula, avisando que faltava ainda receber de 4 alunos? Conclusão, a gente ainda nem pegou para corrigir, ainda falta aluno entregar. Aí tem que entregar até amanhã, quem não entregou, Maria Eduarda, Natan, tem que entregar até amanhã para a gente ir lá, pegar para corrigir, e aí sim, vão marcar uma data para vocês irem lá pegar para saber a nota, tá? Deixa eu, então, escrever lá no chat o trabalho que vocês vão fazer. Bom, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o que a gente estava falando semana passada. O coronavírus. O que vocês vão pesquisar sobre isso? Quais são os tópicos? Que vírus é esse? Depois, formas de transmissão.
Depois, formas de prevenção. E, por último, sintomas. Pode ser imprimido, professora? Vocês vão ter que me mandar por e-mail, então, sim, né? Porque vocês vão me mandar por e-mail, tá? Ó, aí vocês vão para o dia 11/9. Passar para o e-mail. Vou colocar meu e-mail aqui. Aline.diaspereira @yahoo.com.br. Vê se foi tudo direitinho aí. Então, vocês vão fazer uma pesquisa e vão escrever nessa pesquisa que vírus é esse, tá? Vão fazer uma introdução falando sobre esse vírus. Depois, o segundo tópico, formas de transmissão, como que a gente pega esse vírus. Depois, formas de prevenção, o que que a gente pode fazer para se prevenir contra esse vírus. E, por último, os sintomas. Se a gente já tiver com esse vírus, o que que a gente sente, tá? Aí vão pesquisar, hoje é dia 1º, só para o dia 11. Tem 10 dias aí para organizar isso, tá? Quando for no dia 11... Aline. Oi. Isso que o Bruno ia perguntar agora, eu ia perguntar também. É para tirar foto da impressão ou do caderno, ou pode mandar direto pelo computador, sabe? Tipo, pelo Word. Tanto faz, tanto faz. O que vocês acharem melhor. Contanto que eu consiga visualizar, tá? Para mim, na forma... É só fazer no Word e depois anexar no e-mail. Eu acho mais fácil. E a visualização também fica melhor. Pode falar, Matheus. Está com alguma dúvida? Não. Não? Agora, quem não tiver como digitar, aí pode escrever no caderno, tirar a foto e me enviar a foto, não tem problema. Tá? Sem problemas. E quem tiver algum problema em realizar essa tarefa, me avisa. Na semana que vem, me avisa, que aí eu vejo uma outra forma. Tá? Mas eu acho que não vai ter problema, não. Aí eu vou juntar a nota que vocês, quando a gente corrigir o simulado, vai dar lá a nota, né? Que eu acho que foram 5 questões. Aí, por exemplo, se acertar 4, eu vou pegar esses 4 pontos do simulado e vou somar com os pontos desse trabalho aí para sair a nota. Depois, em setembro, finalzinho de setembro, vocês vão fazer essas provas na plataforma, aí nós vamos corrigir e vamos somar com essas 2 atividades e tirar a média, dividir por 2, para tirar a média, tá? Aí vai sair a média do 3º bimestre. E se a gente voltar, por enquanto, vai ser dessa maneira aí, porque já está definido a avaliação. A gente voltando, quem preferir assistir a aula lá na sala, assiste a aula na sala, na escola, e faz a atividade online sem problemas. Ok? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais algum recado. Aline, aquele negócio que você falou que é avisar, que é falar sobre o corona na escola, sobre regras, você vai falar? Isso.
vou falar também, só que eu acho que na semana que vem ou na outra. A tia Deisimar ainda não me deu ok, não. Ontem mesmo eu perguntei a ela, mas ela mandou eu esperar ainda mais um pouquinho. Então, aí vai ser bom que vocês vão fazer essa pesquisa também, e aí a gente vai poder discutir um pouquinho também na sala sobre esse assunto. Que aí vocês vão estar mais a par da situação, aí a gente vai dar para a gente discutir melhor, tá? Mas eu perguntei isso a ela ontem, porque eu queria saber se eu dava essa aula hoje ou se era semana que vem, mas aí ela ainda não me respondeu, ou seja, eu programei uma outra coisa para hoje, que ela não me deu o ok ainda. Assim que ela me der o ok, aí a gente vai conversar sobre essas regrinhas para a gente retornar, tá? Ainda mais agora que está meio confuso aí com esse governador que foi afastado, aí a gente ainda não sabe ao certo como que vai ficar. Se a gente voltar, estão perguntando aí no chat, né? Se a gente voltar presencial, lá na escola vai ser gravada essa aula para quem não estiver lá, tá? Então, Mas vai ser gravado ou vai ser em tempo real? Vai ser em tempo real. Vai ter lá, na nossa sala já tem um computador, né? Aí a gente vai usar aquele computador lá da sala. Tia Deisimar já colocou uma webcam em todos aqueles computadores que não tinha, né? Agora já tem. Aí colocou o webcam, vai ser gravado em tempo real. Quem estiver lá na sala vai estar com o professor lá na sala, e quem estiver em casa vai estar recebendo a mesma aula das pessoas que estão lá na sala, tá? Em tempo real. Vão ter os dois, ok? Mas, por enquanto, ainda não tem nada confirmado. A gente está aguardando, né, algumas respostas. Certo? Mais alguma pergunta? Então, vocês já vão se organizando aí com relação a essas avaliações que vão acontecer aí no final de setembro. Estamos apenas no dia 1º de setembro, mas aí tio Gilbert já postou para vocês já irem se organizando, que vai ser mais para o finalzinho de setembro, tá? Que aí vocês têm tempo de se organizar, de estudar para todas elas, fazer uma boa avaliação, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos continuar nossa matéria, já conversamos demais por hoje. Vamos para a página 222. Fizemos até a 221, então agora nós vamos continuar na 222. Página 222. Bom, hoje vão aparecer mais algumas fórmulas, tá? Porém, como eu fiz a prova ontem, e essas fórmulas, elas vão, nós vamos aprender hoje, né? Eu não coloquei essa parte na prova, tá? Então, na verdade, a avaliação, vocês vão estudar até a 221, tá? Essa parte de hoje não está. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos continuar falando sobre trabalho, né, que é o assunto principal do nosso capítulo, mas nós vamos ver hoje os tipos de energia. E aí ele começa explicando sobre a energia mecânica, tá? E quando ele mostrar uma determinada situação, que vai aparecer uma situação aqui para a gente analisar, ele vai mostrar para a gente também uma fórmula relacionada a essa situação, para a gente calcular a energia potencial dessa situação, tá? A gente já vai entender o que está acontecendo. Bom, aí nós temos aí, ó, na página 222, uma figurinha mostrando um brinquedo de um parque de diversões. E na maioria dos parques, esse brinquedo é chamado de Kabum. Não sei se alguém aí já foi, já andou. São umas cadeirinhas, né? E uma torre bem alta, por sinal, que essas cadeirinhas despencam lá de cima. Já foi, Ana Carolina?
Uma vez teve um Então, acidente com esse troço, professora. Lá em São Paulo, a menina morreu com esse troço. às vezes acontece sim, né? Eu não Esses vou, não. brinquedos muito radicais, eles precisam ter uma certa manutenção, né? Os parques precisam fazer a Aline, manutenção para não dar problema. Aline, teve um que era parecido com esse, só que as pessoas ficavam, tipo assim, não sei explicar, elas ficavam com o pé pro alto e a cabeça meio pra trás, sabe? De costa pro chão. Aí você acredita que travou no meio do caminho? As pessoas ficaram lá penduradas? Meu Deus! Aham, era um desse, só que com o pé pro alto, entendeu? E a cabeça pra baixo. E ficava lá pendurada, Nossa. até os caras virem resgatar. Depois que eu vi aquilo, eu nunca mais fui nesse negócio na vida. Existe Professora, o máximo de radical no parque de diversão pra mim é o carrinho bate-bate. Ainda é perigoso. Eu só vou no carrossel. Pra mim é Até minha filha vai. uma adrenalina aí no carrossel. Ai, meu Deus. Não, eu gosto, mas assim, esse eu confesso que eu só fui uma vez. Por quê? Como ele trabalha com a gravidade, né, também, e é um brinquedo assim muito rápido. Quando você pensa que vai começar, o troço já terminou. Só que é uma sensação tão estranha que te dá esse brinquedo. A sensação que eu tive era que essa parte aqui da minha cabeça ia abrir, essa parte de cima do meu crânio ia abrir, e o meu cérebro iria sair, porque dá uma pressão na cabeça, mas ao mesmo tempo que dá essa pressão, esse brinquedo acho que leva 3 segundos só, então é muito rápido. Quando você Aline, pensa que vai, já eu acho que eu desmaiei quando eu fui, porque eu não lembro, sério. Eu só lembro de eu sentada, aí depois eu descendo. Eu acho que eu desmaiei, eu tenho certeza. Mas quando eu desci lá embaixo, parecia que a minha alma não estava mais lá. Eu saí lá morta, parecendo um cadáver andando. O povo falava comigo, o quê? isso Nunca mesmo. mais, Não Deus é me uma livre. sensação boa, não. Não é. Confesso a vocês, eu tenho coragem de ir nessas coisas, mas, assim, esse, né, é complicado. Não, a sensação Você já não foi mudando um pouco de assunto, só fazer uma pergunta. Você já foi naquele 360 lá do Parque do Carrefour? Naquele eu não vou nem a pau. Não. Entendeu? Nunca foi, não? Bom, Meu Deus já do foi? céu. Não, claro que não. É aquele girando Não. assim, ó. Volta, assim, ó. Eu gosto desses, assim, Tá que aqui. vira de cabeça para baixo, igual a montanha-russa, eu gosto. Mas esse aqui, embora ele não vire de cabeça para baixo, né? É uma sensação ruim, não é uma sensação muito boa, não. Tá? É uma sensação ruim. Os outros que viram de cabeça para baixo, eles às vezes são melhores do que esse aqui. Aline. Esse dá uma pressão muito grande. Ainda bem que minha mãe não tá em casa, porque eu vou contar um negócio aqui só pra você e pra turma inteira. Quando eu fui nesse, que eu falei que parece que eu desmaiei, eu fui, acho que foi em 2014. Eu era, tipo assim, eu nem lembro quantos anos eu tinha em 2014, acho que era 8 ou 9. E eu fui com a minha prima e o namorado dela. Minha prima tinha 15 anos. E ela falou assim, Joana, você quer ir nesse? Vai. E ela não foi comigo, Aline, nem o namorado, eu fui sozinha, com um monte de gente que eu não conhecia. A minha mãe sabe disso até hoje. Se ela souber, ela acha que ela mata eu, minha prima e o namorado, que nem sei mais onde tá esse homem. Olha, depois disso eu peguei um trauma dela, que ela fala pra eu ir na padaria, eu não vou com ela. Fui sozinha. Sumiu do mapa. Exatamente. Bom, então vamos lá. Vamos ver o que o livro fala aí pra gente dessa situação. Ó. A energia mecânica é um dos vários tipos de energias presentes em nosso cotidiano. Vamos estudar 2 formas de energia relacionada à energia mecânica. A energia potencial gravitacional, que é essa desse brinquedo aí, e a energia cinética, tá? Então, ó, energia potencial gravitacional. Então, o próprio nome já diz, né? Envolve a gravidade aí, por isso que ele despenca lá de cima, tá? Para entender o conceito da energia potencial gravitacional, veja ao lado a imagem de um brinquedo em um parque de diversões. Nele, os assentos são erguidos até o topo e, em seguida, caem.
Quando um corpo está em repouso, a determinada altura do solo, ele armazena uma energia denominada energia potencial gravitacional. Marquem essa frase aí. Quando um corpo está em repouso, a determinada altura do solo, ele armazena uma energia denominada energia potencial gravitacional, que é representada pela letrinha EP. Tá? Então, essa letrinha aí vai aparecer na fórmula. Então, marquem isso aí. As forças que estão atuando nesse corpo em repouso... Não... Oi, Alex. 223, essa página? 222. Ah, tá. É para marcar o terceiro parágrafo. As forças que estão atuando nesse corpo em repouso não estão realizando trabalho. Porém, a qualquer instante, o corpo pode começar a cair, ou seja, ele tem uma energia armazenada capaz de iniciar um movimento, realizando o trabalho por causa da interação gravitacional. A energia potencial gravitacional pode ser calculada por meio da equação. Olha a fórmula aí. Para a gente calcular a energia potencial gravitacional, a gente vai usar a letrinha E de energia e P de potencial igual a M de massa multiplicado por G de gravidade multiplicado por H de altura. Então, se vocês quiserem escrever aí o que significa cada... Ah, não, tem aí embaixo, ó. Não precisa escrever, não. M é a massa do corpo, G, valor da aceleração da gravidade, e o H, a altura. Já tem uma legenda aí para vocês. Tá? Então, para a gente calcular, para a gente utilizar essa fórmula, a gente vai precisar desses três elementos, da massa, da gravidade e da altura. Tá? No probleminha, vai ter que aparecer essas três medidas, massa, gravidade e altura. Se não aparecer a gravidade, aí a gente vai pesquisar lá naquela tabelinha da gravidade que eu dei para vocês, tá? Aquela tabelinha a gente usa na fórmula do peso e usa nessa fórmula aqui de energia, tá? Mas geralmente vem a gravidade junto no probleminha. Aí ele coloca uma situação já para a gente analisar. Nessa situação que a gente vai analisar agora, a gente não vai precisar aplicar essa fórmula, tá? A gente vai aplicar essa fórmula daqui a pouco. Nessa situação aqui, se a gente analisar o desenho, pelo desenho a gente consegue chegar à resposta, tá? Então, vamos ver se vocês conseguem, ó. Outras situações do nosso cotidiano em que a energia potencial gravitacional está presente são, aí ele dá alguns exemplos, um fruto em uma árvore, um elevador no último andar de um prédio, uma pessoa segurando um objeto, entre outras. Todas elas estamos adotando o solo como referencial. Então, toda vez que você tiver uma situação em que tem alguma coisa em cima, né? Por exemplo, o fruto está na árvore, ele cai, ele faz esse processo que fez o brinquedo. Eu tenho um objeto, seguro um objeto. Se eu deixo ele cair, ele fez o mesmo movimento desse brinquedo. O elevador no último andar, se ele desce até o térreo, ele fez o mesmo movimento desse brinquedo, e assim sucessivamente. No sistema SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, assim como o trabalho, a unidade de medida da energia potencial gravitacional é o Joule. Então, nós vamos usar o Joule quando a gente precisar calcular essa fórmula aí, tá? Vamos usar o Joule lá no trabalho e vamos usar o Joule aí na energia potencial. Na potência, quando a gente calcula a potência, que foi o que a gente aprendeu semana passada, a gente usa o Watt. No trabalho é Joule, na potência Watt. E aqui na energia potencial, de novo, Joule.
A energia potencial gravitacional de um corpo depende da altura em que ele está em relação ao solo. Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. E de sua massa. Quanto maior a massa, maior a energia potencial gravitacional. Página 222, lá no finalzinho agora, no número 6, lá embaixo. Antes da gente ler o número 6, a gente vai olhar esse desenho que está aí, perto do número 6. A gente tem tipo que um armário, né? Com duas prateleiras, ó, uma mais em cima e uma mais embaixo. Nós temos 4 objetos aí nesse armário, nessa prateleira. O objeto A com 1 quilo, o objeto B com 2 quilos, aí na segunda prateleira o objeto C com 1 quilo também e o objeto D com 2 quilos, tá? Na primeira prateleira, ó, do chão, da superfície, do solo, até a primeira prateleira, a gente tem uma altura de 1 metro. Depois, do chão até a segunda prateleira, a gente tem uma altura de 2 metros, tá? Então, aí, só observando esse desenho, a gente tem a massa dos objetos. Alguns têm 1 quilo, outros têm 2 quilos. E temos a altura das prateleiras. A primeira prateleira tem 1 metro e a segunda prateleira 2 metros. Até aqui, nesse desenho, todo mundo conseguiu visualizar isso? O peso dos objetos e a altura que eles estão? Sim, sim. Sim, que a gente respondeu o número 6 se a gente observar direitinho esse desenho. Aí está lá no número 6, ó. Observe a ilustração ao lado. Entre os enfeites que estão nas prateleiras, qual deles possui maior energia potencial gravitacional? Sem a gente fazer conta nenhuma, sem a gente aplicar fórmula nenhuma, só pensando, porque aí está pedindo para a gente pensar, qual é o objeto que vocês acham que tem maior energia potencial gravitacional? O A, o B, o C ou o D? O D? O D, sim, é o D. Por quê? Ah, porque ele está mais alto, então ele tem uma energia potencial gravitacional maior, né? Porque ele está parado e mais alto. E eu acho que por causa do peso. Não sei se o peso tem muito a ver. Exatamente isso. Exatamente isso. Todo mundo consegue ter o mesmo pensamento de Joana? Ó, é o D porque ele tem uma altura maior, então quanto maior a altura, né? Maior vai ser a queda. E porque ele tem, ó, um peso maior. Ele está pesando aí 2 quilos. Ele tem um peso, não, desculpa, uma massa maior, né? Ele tem aí de 2 quilos, tá? Então, em consideração com o C, o objeto C, ele está na mesma altura do C, só que o C tem uma massa de 1 quilo só. Então, o D tem 2 quilos, ele está numa altura maior e tem uma massa maior, então ele vai ter uma energia potencial gravitacional maior. Quanto maior a altura e maior for a massa, maior essa energia potencial. Aí ele pergunta, e qual possui a menor energia potencial gravitacional? A. O A, muito bem. Aí é o contrário da resposta, da D, né? O A, por quê? Porque a altura dele é menor e a massa dele também é menor. Tá? Ele tem uma massa de 1 quilo e tem uma altura de 1 metro. Então, a massa e a altura são menores, então, por isso, ele vai ter uma energia potencial gravitacional menor. Todo mundo entendeu? Aline. Oi. Eu não sei se tem muito a ver, não, mas esse negócio de que quanto mais alto, mais energia gravitacional você tem,
você pode ver quando a pessoa sobe assim no avião, não sei explicar, tem uns vídeos que mostram, tipo, os astronautas subindo, a pele deles fica muito estranha. Aí é teste de força G. Tem uns vídeos assim. Sim, Tem a ver tem, também? Porque tem a ver, aham. E quando a gente sobe serra também tem a ver? Porque a cabeça fica com pressão? Também tem a ver, também tem a ver. Aham. Tá? Aí tem a ver, né? Essa altura, quando a gente sobe a serra, essa altura, ela está relacionada a essa pressão, né? Que a gente sofre quando a gente está num nível diferente do que a gente estava. Quando a gente tem, no ambiente que a gente está aqui agora, a gente diz que a gente está a nível do mar, né? Eu já não estou mais ao nível do mar, porque eu estou no 5º andar, eu moro no 5º andar, então eu já saí do nível do mar. Mas se vocês moram em casa, vocês estão na superfície da casa, no chão, então vocês estão a nível do mar. Toda vez que a gente sai dessa posição de nível do mar, né, quando a gente vai para a serra é uma região acima do nível do mar, então a gente sente essa interferência, a gente sente essa pressão, por conta da gente não estar mais sobre uma superfície a nível do mar. Então, é mais ou menos por aí também, tá? Agora, com relação ao exemplo do fruto que ele deu, por exemplo, a gente tem uma árvore, né? Aí a gente tem uma mangueira, vou dar o exemplo de mangueira, porque mangueira é bem comum acontecer isso. Aí, quando chegar, assim, mais ou menos mês que vem, outubro, novembro, é época da manga, né? De começar a dar manga. E aí começa também aquela... Ai, Jesus, fugiu a palavra. Gente, fugiu a palavra. Fugiu. Mas chega aquele tempo em que venta bastante. Setembro, outubro, venta muito, né? Porque é a estação da primavera. E aí, o que acontece? As mangas começam a cair do pé. Dependendo da massa dela e da altura que ela estiver, vai ter uma maior ou uma menor energia potencial gravitacional. Se o fruto ele for pequeno, é mais ou menos esse exemplo aí da prateleira. Se o fruto ele for pequeno e estiver numa parte da árvore mais baixa, vai ter uma menor energia. Se o fruto for maior e numa altura maior, né, da parte da árvore, da copa da árvore, vai ter uma energia maior se houver a queda, tá? Quando ela despenca lá de cima, ela já até abre um pouco, né, por causa dessa pressão. O fruto, ele se destrói, aquela casca estoura por causa dessa pressão também, tá? Riane, Aline, me lembrou... Ele quer falar? Pode falar você primeiro, vai. Isso me lembra que tem aqueles filmes, né, que os caras descem lá do avião e caem na água de qualquer jeito e fica lá lindinho. Mas isso não acontece, porque quanto mais alto você pula na água do jeito errado, você pode até parecer que você tá caindo, tipo, num concreto, assim. Sim. Que fica pior. Com certeza. A gente pode também exemplificar isso, né, quando a gente vai numa piscina que tem aquele trampolim, né? Se a gente for de barriga, já era. Parece que a gente está realmente batendo num concreto e não na água. A gente tem sempre que inclinar um pouquinho o corpo, porque aí até a própria forma do corpo fura, né, a pressão dessa água. Agora pode falar. Perfurando a água. Correto é você sair perfurando a água com a mão. Então, que aí a pessoa vai toda para a mão. Mas e se cair em pé? E se cair em pé? Tipo, pular o trampolim e descer em pé? Descer em pé também pode. Por quê? Porque esse formato vertical também fura a gravidade. Então, em pé também pode, tá? Só não pode Nossa, ser... no passeio da escola eu caía só errada. Cheguei em casa toda dolorida. Vai ser que eu já tomado uma surra. Na horizontal, nunca. Pode ser ou de cabeça para baixo ou em pé.
porque aí essa posição vertical, ela fura tanto o ar quanto a água. Agora, se for na horizontal, aí a energia ela é dobrada, a força vai ser dobrada. E aí parece que você está caindo num pedaço de concreto realmente. Aline, Oh. eu sei que não tem muito nada a ver com a coisa, mas tem um pouco a ver. Eu tô lembrando de uma vez que eu fui no piscinão. Sabe ali o piscinão que ficava perto ali do shopping, né? Aí, tipo, tinha um cara lá na piscina que ele era muito grande, ele era muito parrudo. Aí eu fui lá, tava um montão, tinha umas criancinhas em volta dele pedindo pra ir. Um montão de crianças aí pegava assim as crianças, colocava mais ou menos no ombro, não sei de que jeito, ele projetava mais ou menos sei lá, não entendi direito. Ele literalmente arremessava. As crianças iam parar lá no meio, as crianças gritavam, de novo! Eu ficava, meu Deus, essas crianças não vão viver hoje. Essas crianças vão morrer, não é possível. Esse, na verdade, é o próprio, é denominado a própria máquina simples, né? Tem a força dentro dele para arremessar uma pessoa assim longe, né? Tipo, eram umas crianças tipo, de 6, 7 anos, eu ficava, meu Deus! Mas até para fazer isso, tem que estar acostumado também, né? Porque é igual numa academia. Quando você começa numa academia, você começa utilizando aqueles instrumentos, né, com uma massa um pouco inferior. E aí, com o tempo, você vai aumentando gradativamente, né? Então, o nosso corpo, ele se acostuma muito fácil com determinadas situações. Mas para a gente conseguir fazer isso, até ele chegar a fazer isso, com certeza ele treinou com alguma outra coisa para conseguir arremessar uma criança assim, entendeu? Cara, devia ser aqueles caras lá que arremessa aquela rebolinha lá de ferro. É igual aquele esporte que às vezes passa na Globo, força bruta, já viram? Os caras conseguem arrastar um monte de coisa, pneu de trator. Galão. Não é galão, galão. Já vi, umas bolas de ferro enorme. Isso. Não foi da noite para o dia que ele conseguiu, né, toda aquela energia para conseguir realizar aquelas atividades. Ele foi treinando e cada vez mais ele ia aumentando o grau. Mas aquilo ali não é só músculo não, Aline, aquilo ali é gordura, porque normalmente esses caras são muito gordão, sabe? Tipo assim, enorme. Igual ele falou, parrudo, são todo parrudo. Isso. Porque para suportar, né, não é fácil. Eu não conseguia nem levar a mochila da escola, porque era um peso, imagina levantar uma pedra de não sei quantas toneladas. Pois é. Bom, agora vamos na 223. Agora sim a gente está na 223, que alguém aí falou aí da 223. Agora nós vamos para a 223. Fala, Rian. Se fica dolorido, significa que está fazendo efeito, tipo, algum esporte que a gente está fazendo. Tipo, que esses dias eu fui ajudar meu primo a pegar alguns móveis. Aí, tipo, no dia seguinte eu não estava conseguindo levantar o braço, porque estava muito doído. Eu peguei cadeira, móvel, etc. Então, por que às vezes acontece isso? Como você não está acostumado a realizar esse tipo de atividade, né? O seu músculo, ele não está acostumado a isso. Então, toda vez que a gente faz qualquer atividade, qualquer movimento em que a gente não esteja acostumado, principalmente com o músculo, né, que a gente tem vários, mais de 500 no nosso corpo, então por isso que cada hora que a gente faz um movimento diferente, dói em alguma parte do corpo, o músculo ele entra em fadiga, a gente diz que o músculo entra em fadiga. Por quê? Porque aquele esforço que você fez, ele foi além do que o seu corpo suportava. E aí, no dia seguinte, ele te dá uma resposta disso, dessa fadiga. Fadiga é cansaço, tá? Então, houve um cansaço muscular ali. E aí, na hora, você não sente nada, porque você está fazendo aquele movimento, né? Então, você não está sentindo nada.
mas depois o seu músculo te dá uma resposta sobre aquele movimento. E aí ele diz, ó, você se excedeu ontem, então por isso que essa parte aí tá doendo tanto. É mais ou menos assim que funciona. Só não vai acontecer isso se a pessoa estiver muito acostumada a diversas atividades, diversos exercícios. Se ela tiver já, se for já do dia a dia dela, realizar atividades assim, aí ela não sente nada, não. É igual na academia mesmo. Quando você entra na academia, os seus primeiros dias, por você não estar acostumado a fazer aquelas atividades, você se sente todo dolorido. Depois, na semana seguinte, na segunda semana, você já consegue fazer a mesma atividade com uma fadiga menor. E aí, na terceira semana, Aline. melhor ainda, e assim vai. Meu celular travou, mas eu ia falar um negócio. O que acontece, né, você deve saber, é que quando você faz força, assim, no músculo, musculação, pega peso, o seu músculo meio que se rompe, ele fica criando umas mini lesões. E aí, na hora que ele vai se reconstruir, ele reconstrói uma camada maior. Então, por isso que o músculo vai crescendo, vai ficando grande mesmo. Isso aí. Isso, Aí, se você para, aí ele volta ao estado normal, né? Porque você parou, ele a princípio, ele ocorre tipo que uma inflamação ali por dentro. Aí você continua fazendo, ele vai se moldando, né? Por isso que as pessoas ficam Mas fortes, essa inflamação né? não é perigosa, não? Oi? Mas essa inflamação não é perigosa para o corpo, não? Não, se ela for Natural? na medida correta, não, né? E aí, só quem sabe isso é um preparador físico. Ele vai observar o seu físico e ele vai, só de olhar, ele sabe qual é a sua condição física, o que o seu corpo aguenta, até onde ele aguenta. Entendi. Entendeu? A partir do primeiro treino, você tem que ficar, dependendo da sua dor, de 3 a 4 dias descansando para continuar, porque senão, se você continuar fazendo todo dia, pode romper ligamento, pode acontecer um monte de coisa. Isso aí. Eu sei muito bem disso, porque eu já rompi o ligamento do joelho e é terrível. A recuperação é uma recuperação dolorosa e muito longa. Então, tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Tá? Tem um youtuber que eu acompanho, tipo, ele falava, hoje em dia ele faz muito crossfit. Eu acompanho porque eu gosto mesmo dele, não é nem por causa que ele faz, mas tipo, ele falou que antigamente ele era muito sedentário, não gostava muito de sair na rua. Tipo, ele falou que um dia ele saiu na rua para ir no supermercado e ele rompeu o joelho só de andar, porque o corpo dele não estava mais acostumado a andar. Não estava suportando o próprio peso. Mas isso acontece mesmo. Aí, se você faz uma atividade, isso já te causa um bem, né? Dificilmente uma pessoa que faz uma atividade física moderadamente, né, vai ter problemas com esses ligamentos, porque os ligamentos, eles vão estar em constante atividade, entendeu? Como ele não fazia há um tempo, esse ligamento, ele perde essa função de atividade. E aí ele pode ser rompido com muito mais facilidade do que aquela pessoa que pratica uma atividade. Uma vez eu fiz uma educação física aí na escola, né, muito pesada, assim, eu fiz a aula inteira. Olha, eu cheguei no outro dia morta, eu botei na minha cabeça que eu não ia ser mais sedentária. Agora, eu caminho muito e tem gente que fala que para não ser sedentário tem que ir pra academia, mas não precisa. É só você andar um pouco que já melhora muito. Isso, com certeza. É isso aí. Tipo, os pais dele até trocaram ele de escola. Aí, tipo, ele falou que ele perdeu, acho que 2 quilos só mesmo de ficar andando. Pra ir voltar e ir pra escola. Isso. Também ainda tem isso, tem a perda de massa corporal também. Bom, então vamos lá na 223. Agora nós vamos ver se a gente conseguiu, ou melhor, conseguiu não, né? Que a gente vai tentar agora. Se a gente consegue aplicar essa fórmula que está na 222
que é a EP igual a M multiplicado por G multiplicado por H, que é a altura, nessa situação aí da número 7, ó. Calcule a energia potencial gravitacional, que é a EP, do assento. Para isso, considere que o assento do brinquedo da página anterior está a uma altura de 20 metros, sua massa é de 300 quilos e a aceleração da gravidade local vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, porque é a gravidade da Terra, tá? Então, nós vamos calcular a energia potencial do assento desse brinquedo. Então, a fórmula é EP igual a massa multiplicado pela gravidade multiplicado pela altura. Então, a gente vai trocar o M pelo 300 quilos, o G pelo 9,8 e o H por 20 metros. Tá? A gente tem as 3 medidas aí. Vamos pegar o calculador e vamos multiplicar esses 3 números. E vai ver aí quanto que dá. Tentem fazer aí. Multipliquem esses 3 números. Onde você tá? Ah, Oi? tá, já achei. Não, já No achei. número 7, lá em cima da 223. Número 7, lá em cima. Ah, é. Aline, eu tenho que te avisar um negócio sobre o trabalho. Eu já fiz o trabalho, eu já te mandei, só que eu te mandei em outra conta minha, tá? Tá bom. Não tem problema não, mas tá com seu nome, né? Eu consigo identificar que é você. Sim, eu assinei assim no início. Eu escrevi que era feito por Rian 91. Tá bom, ok. Iago já deu o resultado, 58.800. 58.800. Tá, mas cadê a unidade de medida disso? Deixa eu botar aqui no chat para eu ver o que ele colocou. Qual é a unidade de medida da energia potencial? Isso, agora sim. Tá? Não podemos esquecer da unidade de medida. A unidade de medida da energia potencial é igual à do trabalho, é o Joule, letrinha J. 5.800. Alguém achou diferente? Não? Bom, então vou mostrar aqui como que vocês vão ter que fazer aplicando a fórmula, ó. Ver se dá para ver. Primeiro de tudo, vocês vão colocar a fórmula, que é o primeiro passo. Depois, o segundo passo, ó, a gente vai substituir as letrinhas pelos números que aparecem no probleminha. Então, apareceu aí a massa, 300 quilos. É para colocar no caderno, não, né? Não, pode colocar aí mesmo, nesse espacinho que tem aí, cantinho. A massa, 300 quilos, a gravidade da Terra, que é 9,8, e a altura, que é 20 metros. E na terceira parte, o resultado, que foi o que Iago achou, 58.800 joules. Certo? Toda vez que a gente for calcular qualquer coisa, são sempre 3 etapas. A primeira etapa vai escrever a fórmula, a segunda etapa vai substituir as letrinhas da fórmula pelos números que aparecem no probleminha, e a terceira etapa vai colocar a resposta com a unidade de medida. Sempre assim, que aí a gente não erra. Se a gente começar a querer pular partes, né, pular etapas, aí a gente se perde, igual vocês se perderam naquela prova que vocês fizeram. Alguns alunos erraram algumas continhas, que pularam algumas. Aline, e essa fórmula aqui é C igual a M vezes V ao quadrado dividido por 2. Essa Tá, vamos fazer ela agora.
Vamos fazer ela agora. Tem um exercício dela também. Essa eu ainda não expliquei, não. Vou explicar ainda. Posso tirar dessa daqui? Pode. Bom, então, quando a gente lê o primeiro parágrafo dessa matéria, lá na página 222, a gente lê uma parte assim, ó. Vamos estudar duas formas de energia relacionadas à energia mecânica. Energia potencial gravitacional e energia cinética. Energia potencial gravitacional é essa que a gente acabou de ver, essa fórmula. Agora a gente vai ver a fórmula da energia cinética, que é a outra forma de energia, que é essa que está aí, debaixo do número 7 aí, tá? Aí ele explica, ó, para estudar a energia cinética, vamos considerar o mesmo brinquedo do parque de diversões num instante, representado na imagem ao lado. Em nosso dia a dia, a energia cinética está presente em várias situações, como veículos em movimento, animais correndo, folhas caindo de árvores, entre outras. Então, a energia cinética é a energia do movimento. A energia cinética está associada ao movimento de um corpo. Se um corpo está se movendo, ele possui energia cinética. Se um corpo não está em movimento, ele não possui energia cinética. Para calculá-la, podemos usar a seguinte equação. EC, ó, esse Czinho corresponde à cinética, então energia cinética é igual a M multiplicado por V, que é o valor da velocidade do corpo, ao quadrado, dividido por 2, tá? Aí tem a legenda aí para vocês, ó. EC é energia cinética, M, massa, V, valor da velocidade do corpo. E o traço significa uma divisão, então vamos dividir isso por 2. Sempre por 2, tá? A fórmula, a gente vai acompanhar a fórmula. No sistema internacional de medidas, a unidade de medida da energia cinética também é o joule, então a unidade de medida é a mesma. Aí ele dá um exemplo para a gente, ó, e depois a gente vai fazer um outro. A energia cinética de um corpo depende de sua velocidade. Quanto maior a velocidade do corpo, maior sua energia cinética. E também de sua massa. Então, a gente vai precisar procurar no probleminha a massa e a velocidade, tá? Na energia cinética, a gente só precisa saber da massa e da velocidade. Na energia potencial gravitacional, a gente precisa da massa, da gravidade e da... Precisamos de 3 medidas. Nessa, nós só vamos precisar de 2. Considere que o assento do brinquedo tem massa de 300 quilos. Está caindo como mostra a imagem acima, ó. Então, a cadeirinha já está lá embaixo. Em determinado instante, ele se encontra a uma altura H1 do chão, com velocidade de 8 metros por segundo. Calcule a energia cinética do assento no instante em que ele se encontra à altura H1 do chão. O que ele fez? Ó? Então, ele tem aí a massa, que é 300 quilos, e tem a velocidade, que é 8 metros por segundo. Ele copiou a fórmula EC igual a M multiplicado por velocidade ao quadrado dividido por 2, substituiu essas letrinhas pelos números que apareceu aí no probleminha. O M de massa, ele colocou 300 quilos, e a velocidade, 8 metros por segundo ao quadrado, 8 ao quadrado, dividido por 2. Aí fez essa continha, 300 multiplicado por 8 ao quadrado, quanto que é 8 ao quadrado? Quanto que é 8 ao quadrado, gente? Ah, sim, Joana, 64, muito bem.
Então, ele fez 300 multiplicado por 64, tá? Vamos precisar aí um pouquinho das aulas de Francis. 300 multiplicado por 64, ó, ele achou um número e dividiu por 2. 300 multiplicado por 64, deixa eu ver aqui quanto que dá. 300 vezes 64, dá 19.200, isso. Aí ele dividiu por 2, né? E achou 9.600 joules, tá? Assim ele fez. Agora vocês que vão fazer. Vamos lá, deixa eu ver aqui qual é. Lá no número 9, tá lá na página 226. Vamos ver se a gente consegue fazer o número 9. Deixa eu ver aqui. É igualzinho o número 9. Página 226. Então, tá lá no número 9. Ó. Agora, calcule a energia cinética. Então, vocês vão voltar na página 223, vai copiar a fórmula da energia cinética. E aí, vamos observar aí, ó. Agora, calcule a energia cinética do skatista na situação B. Considere que ele está à altura 1 de 1,6 metros e a uma velocidade de 5,6 metros por segundo. Então, vocês vão copiar a fórmula da página 223. Aonde tiver a letrinha M, vocês vão substituir. Cadê a massa dele? Ó, a massa dele é 70 quilos, tá? Tá aí no probleminha. 70. Depois, vocês vão precisar da velocidade. A velocidade é 5,6, só que a velocidade ela tá ao quadrado, então vocês vão ter que fazer 5,6 ao quadrado. E depois vão dividir por 2. Aline, dois números. É o do skatista, a velocidade não é essa não. A velocidade aqui tá 9,8. Não, 9,8 é a gravidade. A gente não usa a gravidade nessa fórmula, não. A velocidade, ó, tá no próprio número 9. 5,6 metros por segundo. Só que a velocidade é ao quadrado. Então, vocês vão ter que fazer 5,6 ao quadrado. 5,6 multiplicado por 5,6. Vai ter que ter a ajuda da calculadora aí. Tá? Então, a massa é 70. A velocidade é 5,6 ao quadrado. Vocês vão ter que fazer essa continha. Dividido por 2. Depois que vocês fizerem 5,6 ao quadrado, vocês vão pegar 70 e vão multiplicar por esse 5,6 ao quadrado, que vocês acharam. E depois dividir por 2. Muito bem, Iago, isso aí. Isso aí mesmo. Ver se vocês conseguem fazer. Vamos dar um tempinho aí. Então, na energia mecânica, a gente tem a fórmula da energia potencial gravitacional e tem a energia cinética, que é essa que a gente está fazendo agora. São duas fórmulas.
Quando terminarem, me avisam. Professora, é 10.097,6? 1097,6, isso aí. Só faltou a unidade de medida. Qual é a unidade de medida? É J. Isso, muito bem. A nossa massa é 70. A nossa velocidade, qual foi o número que vocês acharam na velocidade? 5,6 ao quadrado. Vocês acharam qual? Isso aí, muito bem, Ado. 31,36, isso aí. Essa é a velocidade. Aline, eu tava procurando uma calculadora, eu perdi. O que você tá falando? Que eu não tô entendendo. Então, a massa, a gente sabe que é 70 quilos, porque está falando aí em cima. Aí eu falei para eles o seguinte, a velocidade é 5,6 metros por segundo, só que isso é ao quadrado. Eu perguntei quanto que era 5,6 ao quadrado. Aí Natan respondeu que é 31,36. Aí é só pegar esse 31,36, né, da velocidade. Foi Iago, não foi Natan, não. Ah, desculpa, foi água, falei errado. Só pegar o 70, multiplicar por 31,36 e depois dividir por 2, que vai achar a resposta. Ah, eu já tinha feito isso. Ah, então tranquilo. Vou colocar aqui a que eu fiz para vocês verem. Ver se dá para ver. Não dá para ver tudo, né? Ó, coloquei a fórmula primeiro. Professor, não tinha problema de usar a calculadora, né? Não. Tá. Para fazer isso, tem que ter a calculadora. É um pouquinho complicado fazer sem. Por isso eu não tinha respondido de lata o 56. Aí, ó, substituímos a massa pelo 70, o V ao quadrado por 5,6 ao quadrado. Aí peguei esse 5,6 ao quadrado e fiz na calculadora, ó, deu 31,36. Aí peguei 70, multipliquei por 31,36, deu 2.195,2. Aí dividi por 2. E aqui você faltou, você chegou um pouco para a esquerda. Levanta aí, Aline. Levanta aí. Levanta. Pronto, tá bom? Lembrando que essas duas fórmulas não vão cair nessa avaliação que vocês vão fazer agora em setembro, tá? É só até potência. Aline, Rafael tá perguntando se você vai fazer a chamada. Vou fazer agora. Posso tirar daqui? Por mim, pode. Bom, vamos lá então. Te posta lá no grupo, por favor, porque tá branco de novo. Alguém conseguiu tirar foto?